Olá, meus amigos, tudo bem? Quero trazer aqui uma meditação com vocês e não lembro se eu já compartilhei, mas estava falando sobre isso no meu trabalho hoje. E o verso para nossa meditação é Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede moldados, acostumados a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais entender a verdadeira vontade de Deus. E sabe, você já se perguntou, ou já pensou, ou já pensou em algum momento olhando alguma pessoa, ou até a sua própria vida? Esse daí não tem mais jeito, não muda nunca. Vai ser sempre do mesmo jeito. Ou você já olhou a própria vida e pensou assim: não consigo mudar. Já tentei de tudo, já fiz de tudo e não consigo mudar. É impossível. Eu tenho uma mensagem para você baseada em Romanos capítulo 12. Não é impossível. A própria Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E sabe, uma vez meditando sobre esse verso, pensando num sermão para pregar numa igreja, eu fiz algumas pesquisas relacionadas ao funcionamento da mente. E falando rapidamente sobre isso, as pesquisas diziam o seguinte: a mente do ser humano ela é totalmente adaptável ao que ela vê, ao que ela ouve, ao que ela trabalha e torna como aceitável e hábito na vida dela. Vou te dar um exemplo simples. Quando você assiste televisão ou que você está vendo um noticiário, você se choca com algumas notícias, não é verdade? E você sabe que aquilo é realidade. Mas quando você vê um filme de ficção, dependendo do caso, você chora, você sente raiva, você sente alegria, você sente N emoções de acordo com aquilo que você vê. E você sabe que aquilo é ficção, que aquilo não é verdade. Mas o seu cérebro entende como verdadeiro e ele faz com que você sinta emoções baseadas naquilo que você está vendo. Um outro exemplo. Nós olhamos determinados noticiários e nós achamos aquilo horroroso. À primeira vista, a gente acha aquilo absurdo, horrendo. Às vezes a gente chora, sente raiva, mas passando-se o tempo de tanto ouvir notícias semelhantes, a gente se choca, mas a gente não chora. A gente se entristece, mas a gente não sente a tristeza profunda inicial, porque a gente se habitua. Quando Paulo falava de amoldar-se ao mundo, é permitir que o mundo faça parte da sua vida de forma que você se acostume a tal ponto que você torne algumas coisas como hábitos e rotinas na sua vida de forma que aquilo seja aceitável. Então, se você nunca usou droga e você passou a usar a primeira vez, o seu cérebro vai trazer aquilo como uma necessidade e você vai trazer a segunda, a terceira, a 10ª, a 20ª, a 100ª, e quando chegar na 100ª, o seu organismo vai entender que aquilo é aceitável e você não vai ter mais repulsa de usar. Você vai achar aquilo comum. Uma pessoa que bebe, uma pessoa que pratica academia, uma pessoa que estuda, tudo aquilo que você torna hábito na sua vida, o seu cérebro entende aquilo como uma regra e ele torna aquilo aceitável. Quando Paulo fala de amoldar-se, é aceitar tudo aquilo que o mundo traz e coloca como uma nova regra, como um novo hábito, e passa-se o tempo, a gente passa a aceitar aquilo como uma regra aceitável também para a minha vida, ainda que anteriormente eu tivesse ideias e conceitos e hábitos diferentes. Mas veja que interessante. Segundo as pesquisas,
tudo aquilo que você tornou como hábito, tornou como costume, tornou como aceitável, você tem a capacidade de transformar. Renovai-vos, ou seja, faça com que algo se torne novo, faça com que aquilo vire hábito. E dentro dessas pesquisas dizia que o nosso cérebro ele tem a capacidade de aprender algo novo até o último dia da nossa vida. Por isso que idosos aprendem a ler e a escrever, aprendem a dirigir, por isso que crianças aprendem a andar e a falar, porque desde o nosso nascimento até a nossa morte nós podemos aprender algo e tornar aquilo como uma prática e uma rotina. Quando ele diz para transformar-nos, renovar-vos, é fazer com que algo se torne uma prática e uma rotina na nossa vida. E o nosso cérebro é tão poderoso que ainda que isso pareça impossível, ainda que pareça muito difícil, o fato de nós querermos aquele novo hábito e insistentemente tornar aquilo importante e começarmos a colocar em prática, ele fará uma renovação e uma transformação não somente da nossa mente, mas também da nossa vida. E isso trará um impacto físico, mental, social, espiritual e pessoal de todas as áreas que você imaginar. Então, quando você ouvir que algo é impossível, pense que para Deus nada é impossível. Quando você ver que algo é muito difícil, não desista, porque por mais difícil que seja, Deus diz que é possível e a ciência comprova que é possível. E é algo tão grandioso que a Bíblia fala que nós devemos nos converter. Convertei-vos a Deus, ou seja, mude de direção, mude de ideias, mude de conceitos, mude de atitudes e você vai ver que você pode se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por isso, meu convite para você é: não se deixe amoldar por este mundo, mas se transforme, se renove pela transformação da sua mente, do seu corpo, do seu espírito e daquilo que você é. Deus nos convida para uma conversão e nunca é tarde para recomeçar e nos transformarmos. Que Deus te abençoe, te capacite e que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Um grande abraço.